Você tem vivido uma vida estressante e sobrecarregada? Você já tem tentado algumas coisas, mas parece que nada surte um efeito? Eu sei como é e diante de todas essas preocupações, eu queria te ajudar e te estimular a ver um outro lado da vida que você pode ter com hábitos que podem tornar a sua vida mais leve. Então fica comigo até o final desse vídeo e já te convido também a se inscrever aqui no canal e encaminhar esse vídeo para alguma amiga que você acha que está precisando muito ouvir essa palavra. Olha, eu sei que a nossa vida ela é super corrida. A gente tem trabalho, tem às vezes marido para cuidar, tem a casa para cuidar, tem os filhos. Às vezes a gente até queria, por exemplo, fazer um curso ou ter mais tempo para ler um livro ou descansar mais. Mas acaba que tudo isso de uma vez nos sobrecarrega. E aí, como que a gente faz para ter uma vida mais leve? E aí, onde os hábitos, eles aparecem. Quanto mais a gente repete uma atividade, repete algum esforço que a gente faz, isso se torna na nossa vida um hábito. Algo que você faz, às vezes, até sem perceber que você poderia ter, de fato, uma vida mais leve, mas acaba não tendo, porque acaba ocupando aquele espaço, tanto na sua mente, quanto no seu coração, quanto no seu tempo, que acaba impedindo de você ter essa vida mais leve. Uma das coisas que eu percebo muito é que o celular, ele tem deixado a nossa vida mais estressante. Claro que ele não é uma ferramenta em si que causa todo o estresse na nossa vida, mas ele é uma das coisas que, se a gente não tiver cuidado, ele acaba sobrecarregando o nosso tempo e às vezes a gente acha que não tem tempo de fato. Então, por exemplo, quantas vezes você já disse assim, eu vou pegar aqui o celular e vou ficar apenas 10 minutos. E você passou 1 hora, você passou 2 horas, você passou 5 horas só ali mexendo, talvez, em alguma das redes sociais. É assim, a vida, às vezes a gente acha que não tem tempo, mas a gente acaba sobrecarregando outra área porque a gente não percebe os hábitos já estabelecidos na nossa vida. Uma das coisas que eu gosto de pensar é em fazer e realizar pequenas tarefas. Então, por exemplo, uma das coisas que eu gosto muito de fazer assim que eu acordo ou depois de um tempo que eu acordo é arrumar a minha cama. Então isso já me dá um senso de realização na minha mente que eu fico mais tranquila para começar o meu dia. Talvez seja fazer uma atividade física, talvez seja já comer alguma coisa mais saudável. Então você pode estabelecer para si algumas coisas que podem trazer esse senso de realização, que podem deixar a sua vida começando um pouco mais leve, inclusive no dia a dia. Mas eu também gosto de pensar em grandes áreas da nossa vida que a gente pode ajustar e alinhar para trazer mais leveza para cada uma delas. Então eu gosto de separar em espírito, mente e corpo. E eu vou tratar um pouco mais sobre cada uma delas no decorrer desse vídeo. Vamos lá? No espírito eu gosto de tratar especialmente do tempo com Deus. Talvez você esteja aí caminhando na sua vida inicial em relação a Deus, mas inclusive se você precisa aprender um pouco mais sobre como fazer um devocional, sobre como ter um tempo com Deus, eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre isso. Então vou deixar aqui em algum lugar para você acessar e você poder assistir esse vídeo, tá? Então esse é um dos primeiros passos que você pode fazer, é ter um tempo com Deus. Isso nos ajuda, inclusive, a ter a nossa mente, o nosso coração mais quietos, mais acalmados, porque a gente sabe em quem a gente confia, a gente vê e sabe e entende e aprendeu em quem nós podemos confiar. Isso traz mais leveza para o nosso dia a dia. Então, por exemplo, quando a gente está ali lendo a Bíblia, orando ela, falando aquelas verdades para os nossos corações, isso nos ajuda a ter uma tranquilidade, o nosso coração mais acalmado, a nossa mente ali mais centrada, mais concentrada naquilo que Deus tem para falar ao nosso respeito. Então, por exemplo, a Bíblia é cheia de versículos como seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Então, quando a gente vê isso, às vezes a gente acaba tendo essa força vinda de Deus e nos ajuda a acalmar. Não, independente da situação, eu preciso ser forte e corajoso. Por quê? Porque Deus está comigo, então não preciso temer. Então, essa primeira dica, ela acaba se espalhando para todas as áreas de nossa vida e nos ajuda em todas as outras subsequentes, Família, relacionamento, finanças. Então isso é muito importante, esse primeiro passo. Uma segunda grande área é a nossa mente. A nossa mente ela tem um poderzinho assim de transformar os nossos pensamentos em sentimentos, em ações, em coisas práticas, de uma coisa interna para uma coisa externa. Então, de pensamentos em ações, em realizações. Então, uma coisa que eu percebo muito é que às vezes
o nosso momento ali que a gente tira para descansar, entre aspas, né, que a gente tá ali olhando as redes sociais, às vezes acaba nos tornando mais escravos daquilo do que quando a gente, por exemplo, para ler um livro. Porque a comparação, ela gera insatisfação. Então, quanto mais eu olho a vida do outro, quanto mais eu vejo as realizações do outro, isso vai colocando umas dúvidas, né? Umas perguntas na nossa mente, assim, tá, por que eu não alcancei ainda isso que fulano alcançou? Por que eu não tenho ainda isso que fulano tem? Por que fulano é assim e eu não sou? Então isso acaba gerando muitas dúvidas na nossa mente, isso acaba se instalando no nosso coração de tal forma que a gente acaba vivendo eternamente insatisfeito com o nosso estado, com aquilo que a gente tem, e isso acaba sobrecarregando demais a nossa mente e o nosso coração. Então por isso que é tão importante, pelo menos para mim, o que eu faço? Antes de todas as coisas no meu dia, eu paro tudo, não olho Instagram, não olho rede social nenhuma, tento focar ali nas primeiras atividades do meu dia, seja tomar o café, seja fazer o meu tempo devocional, e daí eu tiro primeiro esses momentos e depois é que eu olho a rede social, eu estabeleço, né, um tempo, inclusive, para fazer isso, mas sempre com o intuito de olhar algo produtivo, olhar algo útil que vai me ajudar no meu dia a dia. E uma terceira grande área que eu também gosto de colocar muito em prática é sobre o corpo, né? Sobre a gente cuidar de nós mesmos. Ou seja, a gente tem um corpo, tem um espírito, né, de modo geral, que tem um corpo. Então, como que esse espírito ele vai, né, durar mais tempo, digamos assim, se o nosso corpo ele tá fraco, né? Se a gente não cuida do nosso corpo. A Bíblia já diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, se a gente não cuida dele, né, com a nossa alimentação, com exercício físico, com de repente algum tratamento, alguma coisa que possa nos ajudar, inclusive na nossa autoestima, como que o nosso espírito ele vai, né, continuar aqui na Terra, ajudando, auxiliando outras pessoas. Então, essa área é muito importante para que a gente possa se sentir bem com a gente também, possa ajudar outras pessoas, inspirar outras pessoas também a fazer o mesmo. Mas também dentro dessa área do corpo é preciso prestar atenção em limites e em excessos. Porque às vezes a gente quer colocar algo muito limitado. Eu só vou comer um chocolate no mês. Eu já fiz muito isso. E eu sei que não dá certo, porque o nosso corpo, ele pede algumas coisas assim que a gente vai precisando. Eita, eu preciso de um pouquinho de açúcar. Claro que existem várias maneiras de fazer isso, né? Inclusive, procurar um nutricionista é recomendado, né? Então, a gente precisa estabelecer, né, coisas, parâmetros para não ser aquela coisa muito restritiva, mas não ser aquela coisa muito aberta também, né? Que eu posso fazer tudo, que eu posso fazer tudo com o meu corpo, eu posso comer de tudo. Isso vai acabar prejudicando a nossa saúde. Então, nós precisamos cuidar dessas três áreas: espírito, mente e corpo, para que a gente possa estabelecer hábitos de vida mais leves, tá bom? E aí, gostou dessas dicas aqui sobre ter hábitos de vida mais saudáveis, mais leves para a sua vida, para o seu dia a dia? Se sim, eu quero que você curta aqui esse vídeo e também encaminhe esse canal para outras pessoas, especialmente mulheres que você ama e que quer cuidar bem delas. E eu espero que você esteja aqui conosco, né, nos próximos vídeos ao longo desse ano e que isso possa abençoar muito o seu coração e a sua vida também, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus!